Eu quero compartilhar com você uma mensagem que ela é fruto de duas coisas que deveriam ter acontecido nessa semana que se passou. A primeira delas é uma comemoração que deveria ter acontecido, e espero que tenha acontecido em alguns lares, que é o Dia Nacional, aliás, Dia Mundial de Ação de Graças, dia 25 de novembro, agora na última quinta-feira, quarta quinta-feira do mês de novembro, é o Dia Mundial de Ação de Graças. E o propósito desse dia especial é agradecer a Deus pela provisão, pela saúde, pela proteção, pela vida, pela família, por ter onde morar, o que vestir, o que comer, o que beber, e pelas amizades, pelas pessoas, pelo companheirismo, por tudo que elas fazem, são, pela igreja. Temos muitas coisas para agradecer a Deus. A primeira vez que essa comemoração foi feita foi no ano de 1621, nos Estados Unidos. Um grupo de peregrinos, irmãos protestantes da Inglaterra, eles deixaram a Europa com duas coisas no coração. Nós vamos para o outro mundo para glorificar o nome de Deus e para espalhar o evangelho dele naquela nova nação. E eles saíram num navio chamado Mayflower, e com 104 pessoas mais ou menos a bordo. Chegando perto da costa dos Estados Unidos, um vento forte tirou eles do rumo e eles acabaram parando em outro lugar que hoje é conhecido pelo nome de Nova Inglaterra. E ali naquele lugar, eles chegaram no inverno rigoroso, e assim que o inverno acabou, eles começaram a descer do barco, começaram a fazer os lugares para eles viverem, e eles perceberam que tinha uma presença de uma tribo indígena, e eles vinham de longe essa tribo, e a tribo os via, até que certo dia um indígena se aproximou e falou em inglês: "Bem-vindos, você tem cerveja aí?" Que coisa espantosa, não é? E é verdade. Um indígena nativo se aproximou deles porque ele havia aprendido a falar inglês com os pescadores que pescavam bacalhau ali naquela região. Mas não só havia esse índio nativo justamente naquele lugar que falava inglês, havia outro que chamava Squanto, que tinha sido levado por ingleses que haviam passado ali anteriormente, e esse índio, ele aprendeu o inglês, ele se converteu ao evangelho, e durante esse tempo que ele ficou fora, quando ele voltou, ele descobriu que toda a tribo dele havia sido dizimada. Esse índio Squanto, ele foi poupado da vida, porque Deus tinha um plano para ele. E aí eles foram apresentados para o Squanto, e o Squanto ensinou esses peregrinos, esses colonos, a plantarem milho que eles não conheciam, a pescarem em guia com os pés nas lamas, e ensinou eles a pescar naquela região. E aí, um ano depois que eles se estabeleceram ali, no ano de 1621, Deus deu a eles a primeira colheita das plantações que eles fizeram. E ali o governador, que chamava William Bradford, ele deu um comando para aquela população para fazer uma grande festa. E nessa festa eles convidaram todas as tribos ali que estavam, todas as pessoas da tribo, porque só havia uma tribo e era a única tribo, ficou-se sabendo depois que era a única tribo pacífica daquela região. Eles pararam no lugar certo. E aí eles fizeram o primeiro dia de ação de graça, louvaram ao Senhor pela colheita, louvaram ao Senhor pela nova terra. E aí, isso no ano de 1621, hoje a gente está 400 anos depois, e ainda o dia de ação de graças é comemorado nos Estados Unidos, no Canadá, vários países da América Central. E no Brasil, ele faz parte do nosso calendário oficialmente desde o ano de 1949. E espantosamente a gente não comemora. Até nós que somos cristãos, nós temos dificuldade em até lembrar dessa data. Eu sei que aqui na igreja os pastores comemoraram esse ano. E no ano que vem, todos nós vamos comemorar, amém? E outra coisa, eu falei que duas coisas geraram essa ministração dessa noite.
Uma foi essa, a passagem do Dia de Ação de Graças. E a outra foi um desafio que o pastor nos deu na semana passada. Vocês lembram? Passar uma semana sem reclamar, passar uma semana sem murmurar. Quantos tentaram? Quantos conseguiram? Já notaram que a reclamação ela faz tanto parte, né, do nosso estilo de vida, que até para a gente se apresentar para alguém que a gente não conhece, por exemplo, numa fila do banco, a gente já começa reclamando. Que calor infernal tá hoje, hein? E o preço da gasolina tá pela hora da morte. Então a reclamação ela é algo que nós precisamos combater. E mesmo porque os murmuradores, as pessoas que reclamam cronicamente, são pessoas que são ingratas. E isso já denota, né, o porquê da falta de comemoração do Dia de Ação de Graças. Temos tanta dificuldade em nos livrar dessa cultura de reclamação que não conseguimos ficar uma semana sem murmurar e não conseguimos tirar um dia do ano para agradecer a Deus. Dizemos que temos gratidão no coração, mas não expressamos. Afinal, Deus sabe de tudo, né? Será que não tem necessidade? Mas com relação à reclamação, com relação à murmuração, saem automaticamente dos nossos lábios. Porque muitas vezes resultado da insatisfação que temos dentro do nosso coração. Jesus falou, e está registrado lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, se está saindo muita reclamação, está saindo muita murmuração, pode ser aí a razão. O seu coração pode estar cheio de ingratidão. E esse é o tema dessa ministração. O que tem dentro do seu coração? Gratidão ou ingratidão? Você sabia que murmuração é pecado? Que ficar se queixando, que ficar reclamando é pecado? Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 ao 11. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, não murmurem, não reclamem como alguns deles se queixaram, murmuraram, reclamaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O texto que lemos faz menção aos homens e mulheres que foram arrancados do Egito por um milagre, por uma mão forte do Senhor, que atravessaram o Mar Vermelho, que foram sustentados no deserto com o maná, que não passaram sede, que as suas roupas não se estragaram enquanto eles estavam lá, os sapatos cresciam nos seus pés, ninguém ficava doente, eles se multiplicaram no deserto, crianças nasceram ali. E mesmo assim, a maioria dessas pessoas, eles não entraram na terra prometida e não receberam a promessa que Deus havia feito para eles, que era para levá-los a um lugar onde mana leite e mel. Porque eles murmuraram, reclamaram e se queixaram, eles morreram no deserto. E Paulo diz que o que aconteceu com esse povo, e porque ficou registrado aqui na palavra de Deus, é para nos advertir. Deus não precisa fazer isso de novo, mas essa advertência precisa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração. E as reclamações que eles fizeram ao Senhor não são muito diferentes daquelas que nós fazemos hoje em dia. Eles reclamaram, por exemplo, pelas dificuldades da vida e por comida. Está lá em Números capítulo 11, versículo 1. Diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades.
aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quer deixar Deus irado? Murmure, reclame. Números capítulo 11, versículo 4 a 6 diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, não vemos nada a não ser esse maná. Quantos de nós não reclamamos da comida? Macarrão de novo, não sabe fazer outra coisa. Hoje não tem carne, é ovo de novo. Tá salgado, tá sem sal. Eles reclamaram também da liderança e dos planos de Deus para eles, lá em Números capítulo 14, versículo 1 ao 4. Diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o que estava no coração desse povo. Eu já estava compartilhando com a Cristiane sobre essa parte do texto que chamou a atenção dela. Quem iria ser esse chefe que levaria esse povo de volta para o Egito? De volta para o Egito. Deus estava tirando eles do Egito e levando para a terra prometida. Quem que seria o enviado de Satanás que levaria o povo que foi liberto, que foi transformado, que foi sustentado, de volta para a escravidão e para o Egito? Durante as vezes que estamos reclamando, que estamos murmurando, coisas estúpidas como essa saem da nossa boca. Não é verdade? Eu deveria ter morrido. Você deveria morrer. Qualquer dia desse eu vou fazer uma coisa impensada. Qualquer dia desse eu vou cometer uma loucura. O coração está cheio de insatisfação. E coisas loucas como essa acabam saindo. Números capítulo 21, versículo 4 a 5. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Ele estava falando do maná, da provisão de Deus, do pão de cada dia. Nós detestamos essa comida miserável. Tem outra versão que fala essa comida nojenta. E quais foram as consequências de toda essa reclamação? Primeiro, eles não receberam a promessa que tinha sido feita a eles, aos seus antepassados. Quem aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Cuide para que aquilo que sai da sua boca não arranque, de você essa promessa que Deus te fez. Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou para você. Mas você precisa cuidar com aquilo que você fala. Você precisa cuidar com aquilo que tem saído da tua boca, porque você pode anular essa promessa de Deus na sua vida. O que mais é consequência de toda essa reclamação? Morte e destruição. Lá em Números, no capítulo 14, do versículo 26 a 35, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.
Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas, e toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Uau! Deus falou isso, Deus fez isso. E há 3 razões que eu quero compartilhar, e há muitas outras, mas pelo menos essas 3, que faz com que Deus não se agrade da murmuração. A primeira é: a murmuração é uma afronta à soberania e à autoridade de Deus. A murmuração expressa a insatisfação com aquilo que Deus está fazendo. Expressa que não concorda com a forma que Ele faz as coisas. Coloca em dúvida o seu caráter e até a intenção de Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles colocaram em dúvida o porquê de Deus tê-los tirado do Egito, só para morrer ali no deserto. E eles desejaram voltar à condição de escravos. Será que também você, num dia, não pensou nisso? Voltar à escravidão do mundo, abandonar o caminho que Deus te chamou, que te trouxe com mão forte, abandonar aquilo que Deus fez em você, as promessas, abandonar a casa de Deus, abandonar a família de Deus, porque tem saudade do Egito, porque tem saudades da escravidão. A murmuração, ela revela a falta de confiança em Deus e o desejo de não querer se submeter à sua provisão para as nossas vidas. Segunda coisa, porque Deus não se agrada da murmuração, porque ela quebra a unidade. A murmuração, ela amplifica a frustração, ela espalha a dúvida, o descontentamento e a discórdia. A murmuração contagia e enfraquece a confiança na liderança. Em Números capítulo 13, vemos Moisés separando 12 homens para espiarem a terra prometida. Quando eles voltaram, 2 desses homens, Josué e Calebe, trouxeram um relatório positivo e encorajador, enquanto os outros 10 trouxeram um relatório negativo e desanimador. Eu quero ler com vocês Números capítulo 13, a partir do versículo 26 e entrando um pouco em Números capítulo 14. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. A pastora ia trazer ela tem ali um brinde, né, que você compra, uma lembrança de Israel. Não precisa, pastora. É uma lembrança de Israel, onde 2 homens eles estão carregando um cacho de uvas, né? O cacho é enorme, a Bíblia relata sobre isso, que 2 homens para carregar um cacho de uva, eles precisam de 2 homens para carregar um cacho de uva. O quanto que essa terra era abençoada, assim como Deus disse. E eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Esse fato desencadeou uma murmuração geral no povo, e a força daquela reclamação foi tão grande que eles não conseguiam mais ouvir as palavras de fé e de esperança e de encorajamento que traziam Josué e Calebe. E a murmuração faz isso com o povo de Deus. A reclamação faz isso com o povo de Deus. Esfria o coração. E ao ponto de você chegar a não ouvir mais aquilo que Deus está falando através do seu pastor, aquilo que Deus está falando através do seu discipulador, aquilo que Deus está falando através do seu líder de célula, aquilo que Deus está falando através das leituras que você faz da Bíblia. Fica frio. E eles quiseram até apedrejar os seus líderes, apedrejar Josué e apedrejar Calebe, apedrejar Josué e apedrejar a pastora Genoveva, apedrejar os discipuladores, os líderes de célula. E muitos líderes, eles são apedrejados diariamente por cristãos insatisfeitos e insensatos, que falam mal de seus líderes, jogam pedra em seus líderes na frente dos seus filhos, em suas casas, e depois não sabe porque os filhos já não querem mais vir à igreja. E quando eles têm a oportunidade de andar por conta própria, eles tendem a sair e ir para o mundo. Por que será? Apedrejamento. A murmuração, ela quebra a unidade da igreja. A murmuração, ela quebra a unidade na casa. A murmuração quebra a unidade no local de trabalho. A murmuração, ela quebra a unidade numa nação. Olha esse país que nós vivemos. Olha o tanto de murmuração, o tanto de queixa, o tanto de reclamação que está na boca do povo brasileiro. Vivemos num país dividido. E a terceira coisa é a murmuração, ela enfraquece o testemunho. Uma das armas mais fortes que tem um cristão é o seu testemunho, é compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. E a murmuração, ela enfraquece e até anula o poder do testemunho. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós somos chamados para brilhar como estrelas no universo, mas nós não podemos ficar nos queixando e nem entrando em discussões, porque isso apaga o brilho que Deus colocou em nós. Você já se perguntou por que o seu testemunho não tem impactado pessoas e trazido elas a Jesus? Você já se perguntou por que até no meio da sua família você tem dificuldade em compartilhar o seu testemunho e ser ouvido de uma forma impactante como deveria ser? Será que isso não é por conta das queixas e reclamações? Reclama da casa onde vive, reclama da comida que come, reclama da roupa que veste, do carro que tem, reclama do trabalho, do salário, reclama do patrão, reclama da esposa, reclama dos filhos. Da sogra ainda pode, né? Da sogra... não tem como negar a realidade, né? A sogra... Reclama da igreja, dos líderes,
da altura do som, do tempo que demora a celebração. E sabe o que é pior? Ainda acham que estão fazendo o bem em reclamar. E é uma observação aqui, eu não estou falando com isso que você não deve expor aquilo que está errado e sua visão de como seria certo. Não estou falando que você não pode compartilhar a sua insatisfação sobre qualquer assunto. Você não só pode como deve, mas para pessoas certas e com a motivação correta. Fale diretamente com quem pode resolver. E quando não há ninguém para falar, fale com Deus. Mas o problema é que a maioria dos murmuradores, eles não querem resolver nada, eles só querem botar para fora toda a insatisfação, tudo que tem de ruim dentro do coração deles. E eles fazem isso cronicamente. Davi, ele também tinha insatisfações. Jeremias também tinha insatisfações. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Ali Jeremias lamenta, ele reclama, mas ele faz isso diante de Deus. Salmo 142, Davi reclama, ele lamenta, mas ele faz isso diretamente para Deus. Aqui está o que eu comentei agora há pouco. Olha o tamanho do cacho de uva, o tamanho de uma pessoa. Precisaram de 2 para carregar. E isso está registrado na Bíblia. Isso aqui você compra quando vai em Israel, como uma lembrança. Obrigado, pastor, eu sempre quis ter um desse. Opa, é meu? Oh, obrigado. Uau, fiquei sem graça aqui. Corta a câmera. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E o que fazer então? Primeira coisa, arrependa-se. Arrependa-se. Isaías capítulo 6, versículo 5. Deus estava chamando Isaías, enviando Isaías como um grande profeta para aquela nação. Mas Isaías, ele chegou diante de Deus e falou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías estava falando da reclamação constante que havia no coração dele e do povo de Israel, porque eles não falavam palavrão. Talvez eles se insultassem da seguinte forma: seu incircunciso. Isso não torna alguém, quem falou isso foi a Cristiane, né? Isso não torna alguém, né? Não faz de ninguém uma pessoa de lábios impuros. Agora, um murmurador, uma pessoa que está sempre reclamando, essa pessoa precisa chegar diante de Deus com o coração arrependido e confessar o seu pecado. O que mais você deve fazer? Deve começar a agradecer ao invés de reclamar. Se você continuar focando no que não tem, no que não fazem por você, nas suas insatisfações, vai continuar enchendo o seu coração de ingratidão e vai continuar murmurando. Se você focar no que tem, no que Deus te prometeu, no que as pessoas são na sua vida, no que elas fazem ou fizeram por você, em quem você era e em quem você se tornou, de onde você veio e para onde você vai, certamente seu coração vai se encher de gratidão e você vai dar graças e vai se alegrar. Olha aqui, está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 19. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. A vontade de Deus para mim e para você em Cristo Jesus é que a gente dê graças em todas as circunstâncias. E muitos de nós temos apagado o Espírito Santo que está em nós, por causa da murmuração e da reclamação. Dar graças é expressar a sua satisfação e o seu contentamento. Dar graças é expressar a sua confiança em Deus, é declarar que Ele sabe o que está fazendo apesar das circunstâncias. Esse texto fala que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias. Não fala que nós devemos dar graças por todas as circunstâncias. Eu não devo dar graças pela enfermidade. Eu não devo dar graças pelo um problema no meu casamento. Mas em meio a tudo isso que eu estou vivendo, eu preciso dar graças ao Senhor. É na saúde ou na doença, é na alegria ou na tristeza, é na prosperidade ou na adversidade. Vocês conhecem essas palavras.
Assim também é com o nosso Deus. Eu devo dar graças o tempo todo. Olha o que está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegre-se no Deus da sua salvação. Agarre-se em suas promessas. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembra de onde Ele te tirou, das vitórias que Ele te deu. Olha o que Paulo nos ensina, que coisa tremenda. Ele nos ensina um segredo. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que segredo é esse que Paulo quer te ensinar? Está um pouco mais à frente, Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Essa eu peguei vocês aí atrás, vocês não têm, né? Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, Ele não está longe. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Qual é o segredo de Paulo, então? É atravessar as circunstâncias com o coração e a mente guardados com a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. As circunstâncias não mudaram, mas dentro de você algo mudou. A paz do Senhor está te guardando. E como que você consegue essa paz? Apresentando os pedidos a Deus, com oração e súplicas e ação de graças. Ou seja, nós já devemos pedir agradecendo. Sabe por que você pode pedir agradecendo? Porque Ele te ouve e Ele te vê. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, que você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, e o Deus que te ouve e te vê no secreto vai ouvir a sua oração. Sabe por que você já pode pedir agradecendo? Porque Ele prometeu que vai responder às suas orações e vai te dar tudo o que você pedir no nome dEle. Sabe por que você pode já pedir agradecendo? Porque você é filho dEle e você está em missão para o seu reino. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Sabe por que você já pode pedir agradecendo? Porque Ele não poupou seu único filho por causa de você. Ele não poupou Jesus Cristo. Imagina o que Ele não vai fazer por você agora. Sabe por que você já pode pedir agradecendo? Porque Ele está fazendo uma coisa nova e grande. Porque a palavra dele diz lá em Romanos capítulo 8, que em todas as coisas Ele age para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Sabe por que você pode já pedir agradecendo? Porque Ele disse: eu é que sei os planos que tenho para você, planos de te prosperar, de te abençoar e te dar o futuro que você deseja. Peça, suplique, chore, clame, grite, mas já dê graças, porque você sabe que Deus vai te dar. Amém? Por isso que a paz do Senhor guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Mas quando nós falamos em gratidão, a gratidão é algo que precisa ser expressado, não é só guardar no coração. Eu tenho um coração tão grato. Eu preciso expressar a gratidão. A gratidão não expressada, ela é recebida como ingratidão, como insatisfação. Se você não expressa aquilo que está no teu coração, as pessoas não conhecem o teu coração. Você precisa expressar isso. A gratidão, ela começa no coração. Ela sai pela boca e ela é entregue pelas mãos. Você precisa expressar com a sua boca e com suas mãos aquilo que está no seu coração. Muitas pessoas têm usado essa palavra de forma banal ultimamente. Tudo é gratidão, gratiluz. Ó, usam essa palavra, mas não tem
a gratidão dentro do coração, usam por objetivos comerciais. Mas o que eu e você podemos fazer é de fato expressar uma gratidão com um coração puro, alegre, um coração verdadeiro, um coração no qual o Senhor Jesus derramou o seu próprio amor. A Bíblia fala que Ele derramou o amor do Pai no nosso coração através do Espírito Santo. Você e eu, nós podemos expressar uma gratidão verdadeira. A gratidão, quando ela é expressada, ela comunica às pessoas que você se importa, que você valoriza o que elas fazem, o que elas são. As pessoas se sentem reconhecidas e aceitas. Pensa no seu cônjuge, pensa nos seus filhos, pensa nas pessoas que te cercam. Às vezes o que eles têm ouvido de você é só reclamação, talvez até a tua motivação seja boa. Ah, eu faço assim porque eu quero que ele melhore. Mas está na hora de eles ouvirem palavras de gratidão saindo da sua boca, papai, mamãe, esposa, esposo. Está na hora deles ouvirem você reconhecendo, valorizando. Está na hora de você expressar com a sua boca aquilo que você diz, que o seu coração está cheio. E você vai ver a revolução que vai acontecer. E acima de tudo, nós devemos expressar nossa gratidão a Deus. Salmo capítulo 100, versículo 1 ao 5. Esse é um salmo de louvor, de gratidão. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmos capítulo 107, versículo 8 e 9. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aleluia. Eu falei agora há pouco que uma das consequências da murmuração e da reclamação é morte e destruição. Mas eu quero que você saiba que a consequência da gratidão, da ação de graças, é a liberação do poder de Deus na sua vida. A ação de graça é uma chave para manifestar o sobrenatural de Deus nas nossas circunstâncias. Eu falei um pouco sobre reclamação, aliás, falei muito sobre murmuração, mas a Bíblia está cheia de passagens que nos mostram quando um coração grato expressou o que estava lá dentro diante de Deus e os resultados que isso desencadeou. Lá em Lucas capítulo 17 nós vemos a história de 10 leprosos. E eles chegaram diante do Senhor Jesus. E o Senhor falou para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. E esses 10 saíram. Enquanto eles saíram, eles foram curados. E um deles percebeu que estava curado e ele voltou para agradecer. Ao chegar diante de Jesus, ele chegou gritando. Ele não só gritou quando estava pedindo socorro, ele também gritou e ainda mais alto, porque estava alegre, satisfeito e agradecido. E aí ele se prostrou aos pés de Jesus. Jesus falou: onde estão os outros 9? Onde estão as pessoas para vir aqui agradecer? Onde estão as pessoas que pediram e que receberam? Onde que eles foram parar? Jesus notou. E Jesus falou: só você que é um estrangeiro, que ainda ele não era nem israelita, judeu, ele era samaritano. E ele voltou para agradecer. E olha que tremendo que aconteceu na vida desse homem. Jesus falou: levante-se, a tua fé te salvou. Essa palavra que foi usada ali era a palavra sozo, no grego. E essa palavra significa salvação. Aqueles 9, eu não sei o que aconteceu com eles. Eles foram purificados da lepra, mas eles morreram. Esse que voltou para agradecer, ele foi purificado da lepra e foi salvo. Mas mais do que isso, não mais do que isso, porque não existe nada mais do que a salvação. Mas essa palavra sozo, ela também significa tornar-se completo. Tornar-se completo. Vocês sabem que a lepra é uma doença que ela acaba
acontecendo que algumas partes do corpo caem. O dedo pode cair, né? A orelha pode cair. E Jesus falou: levante-se, você agora está se tornando completo. O texto não diz isso, mas eu creio que pode ter acontecido, que aquele homem poderia já não ter algumas partes do seu corpo. E naquele momento que Jesus falou: torne-se completo, o dedo apareceu, a orelha voltou, um buraco do nariz apareceu de volta, porque Ele pode fazer isso. Amém? Então a gratidão fez algo sobrenatural acontecer na vida daquele homem. Olha, você quer ver mais? Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, e já fazia 4 dias que ele estava ali, e a situação era de choro. Mas Jesus, ele olhou para os céus e falou: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. E a partir dessa oração ele falou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro foi ressuscitado. Você quer ver de novo isso acontecendo? Jesus, ele estava pregando e havia ali uma multidão, e eles ficaram muito tempo ali com Jesus. Eles estavam num lugar que não tinha padaria, não tinha jauense. E aí os discípulos ficaram: está na hora de mandar esse povo embora, porque eles não têm o que comer aqui. Aí Jesus falou: não, vocês deem a eles o que comer. Eles falaram: mas não temos nada, só tem esses pãezinhos, esses peixes que eles pegaram com o menino que estava ali perto. Aí Jesus falou: façam eles se sentarem. E aí Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, levantou para os céus, agradeceu e deu para os seus discípulos distribuírem. Todos ficaram fartos, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Eu não sei o que Daniel falou na cova dos leões, não está registrado, mas eu imagino que ele estava ali agradecendo a Deus em meio àquela circunstância. Mas eu sei o que Paulo e Silas fizeram quando eles foram presos, quando eles foram chicoteados, quando eles foram lançados na masmorra. Meia-noite eles estavam cantando, louvando, agradecendo ao Senhor. E aí eles foram libertos. Se eles estivessem ali reclamando, se eles estivessem ali murmurando, primeiro que eles não teriam sido libertos, e muito menos aquele oficial que estava lá protegendo eles, que estava lá de guarda, muito menos esse oficial ia querer ser como eles, porque o policial, o oficial, ele falou: eu quero isso que vocês têm. Como que eu posso ser salvo também? Porque aquele oficial, ele ouviu aqueles homens cantando, louvando, dando graças ao Senhor, e o milagre acontecendo. Então a gratidão, ela faz o sobrenatural de Deus acontecer. Jesus, ele estava no Getsêmani. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele entendeu que não era para passar o cálice. Ele falou: que seja feita a sua vontade, Pai. E ele foi na cruz. E esse coração agradecido, esse coração que desejou louvar a Deus através da sua vida e fazer a vontade do Pai, desencadeou algo que nunca foi visto. Um homem ressuscitou. Ele venceu a morte, porque Jesus é um exemplo de louvor e de gratidão, de ação de graças. Então, enquanto você fica perdendo o tempo reclamando diante de um prato de comida, você deveria estar agradecendo. Não por questão de religiosidade: por que você faz isso? Porque lá na igreja eu aprendi que tem que orar antes da refeição. Não, você tem que orar porque você tem que demonstrar ao Senhor o quanto você é grato, que no reino dele, ele te alimenta, que no reino dele, ele coloca uma comida na tua mesa, porque ele não deixa faltar nada. E ainda que seja pouco, você deve agradecer, porque Deus vai fazer multiplicar. Você deve agradecer a Deus, ao invés de reclamar pelas roupas que você veste, pelo comportamento inadequado, talvez, dos seus filhos, pelo comportamento da sua esposa, não pelo comportamento, mas em meio a esse comportamento que não é o ideal, você deve louvar ao Senhor, porque Ele sim, Ele pode transformar vidas, e você sabe disso, porque Ele fez isso com você. Então, ao invés de ficar reclamando, agradeça, louve, adore, e você vai ver o sobrenatural se manifestando na sua vida. Amém? Esse é um tempo de reflexão.
É um tempo de chegar diante do Pai, de pedir perdão, de confissão, e um tempo de decisão. Ação de graças não é uma coisa que você decide e começa a fazer automaticamente. Você já vem aí uma vida inteira reclamando. Você vive num povo que culturalmente reclama. Ação de graças é algo que você tem que começar a praticar. Você precisa se esforçar para praticar. E você precisa tomar uma decisão hoje de que você vai se esforçar e vai praticar. Coloca alguma coisa aí no teu dedo, no teu braço, na sua testa, amarra uma cordinha. Faz alguma coisa que faça te lembrar que você precisa expressar. Porque você vai chegar em casa daqui a pouco. Talvez a comida esteja fria. Talvez seja um restou de ontem. Ou talvez até do almoço. E o que você vai fazer? Vai dar graças a Deus? Ou você vai reclamar? Faça algo, mas não deixe que a sua boca seja tomada pelo inimigo, porque o que ele quer é trazer para você destruição. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele quer te roubar, matar e destruir através daquilo que você tem falado, através dos seus lábios. A Bíblia fala que nós vivemos daquilo que sai da nossa boca. Mas o mesmo versículo diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E o segredo, a chave para que você acesse essa vida abundante é você estar em Cristo Jesus e você ter lábios que adoram, que glorificam, que agradecem, um coração cheio de gratidão.